Antes de começar esse vídeo, eu quero informar que é lei no Rio de Janeiro microchipar o seu animal agora. Mesmo ele não sendo microchipado, ele continua sendo seu. Presta bem atenção. Mesmo o seu animal, Frodo resolveu participar do vídeo. Mesmo o seu animal não sendo microchipado, ele continua sendo seu. É um direito seu. Você pode provar isso através de testemunhos veterinários, testemunhos de pessoas, fotos de redes sociais, como estou aqui com o Frodo, se ele é microchipado, mas se ele não fosse, ele está aqui e dá para provar que ele é meu, porque eu reconheço o miado dele, ele reconhece a minha voz, ele está fazendo pãozinho em mim. Então vamos começar esse vídeo falando sobre direitos, que mesmo um animal não sendo microchipado, o tutor possui. Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou Maria Antonieta Lima, sou protetora animal, gateira e ativista. Desculpa a cara limpa, a falta de cenário, o canal tá parado há um tempão, mas o que eu quero passar para vocês hoje é sobre a lei de microchipagem aqui no Rio de Janeiro. Criaram a lei, mas não criaram meios para que ela fosse cumprida. Porque, segundo o decreto, a partir de acho que 22 de janeiro de 2024, passou a ser obrigatório a microchipagem, assim como o Registro Geral do Animal, RGA. Isso é ótimo, porque é uma forma de diminuir o abandono, porque se o animal for abandonado, a gente sabe quem é o dono, não tem como tirar o microchip, e facilitar a identificação desse animal para os tutores, no caso de perda, roubo, como no meu caso. Então eu vou expor o que aconteceu comigo e o que a minha indignação em relação à criação da lei e a dificuldade do tutor microchipar o seu animal. Vamos começar pelo que aconteceu comigo. Sandra Regina, que eu conheço há 10 anos na minha vida, uma acumuladora, a casa imunda. Me aproximei dessa pessoa através de uma outra, fiz amizade com ela, realmente cheguei ao ponto de considerar ela, tipo assim, uma amiga irmã. Tentei várias vezes fazer com que ela realmente parou de pegar animal, mas eu tentei várias vezes fazer com que ela mantesse a casa dela limpa, para que os animais não vivessem do jeito que viviam, no meio comiam sem pratos, no chão, no meio da merda, da urina, a casa fedendo, os vizinhos reclamando, ela jogando creolina, que é extremamente tóxico e venenoso para cães e gatos, que inclusive agora nem vende mais, graças a Deus. Essa mulher me apresentou, no momento de maior dificuldade minha, que a minha casa entrou em risco de desabamento por ser antiga, não ter estrutura. Eu precisava mudar de lá urgente, porque começou a abrir rachadura, entrar água pelas paredes rachadas. Não chovia no telhado porque eu tinha colocado manta, mas as rachaduras e o banheiro, o banheiro com uma árvore que cresceu na laje, não tirei 3 vezes e ela voltava. Ficou impossível. O quarto dos fundos, por ser muro de arrimo, todo de arrimo, minava a água do chão até, inclusive, durante as chuvas.
A cozinha nem se fala. Uma laje lá de calha, chovia mais dentro do que fora de casa. E essa água escorria pela casa inteira até o ponto de eu precisar me mudar. Tentei várias vezes reformar, tentei várias vezes consertar. Gastei muito dinheiro com essa casa, que eu poderia. Gastei tanto dinheiro na casa que eu poderia ter comprado outra. Mas era uma casa própria, então eu tentava investir. Até que ela me apresentou essa Fabiana Teixeira Aguiar, dizendo que era uma boa pessoa e queria me ajudar a filmar a casa e conseguir verbas para mudança, porque eu consegui tudo, o aluguel da casa, do imóvel, os depósitos, mas me faltou o dinheiro para táxi dog e frete da mudança, do que restou da casa, né? Gente, eu tenho filhotes para adoção. Ela viu esses animais. Ela foi lá para ver, filmar a casa, mas ela fez do jeito que ela queria. Ao invés de filmar as rachaduras, porque eu fiz essas filmagens no meu Instagram, tem todas as filmagens das necessidades da casa, da chuva caindo, do pedaço da laje de sustentação da casa que desabou, que caiu. Eu fiz todas essas filmagens, não tá nada escondido, tá tudo no meu Instagram. E ela foi lá para ajudar, porque eu precisava de verba para mudança. E o que ela fez? Ela filmou as coisas, os animais, a sujeira, porque eu tava de mudança, então eu tava juntando isso aqui, eu vou jogar fora porque não presta mais. Quando uma casa entra no estado que a minha entrou, de acidente natural, de chuva, de tudo que você colocasse lá dentro, qualquer móvel, roupa, mofava, dava cupim, encharcava de água pela umidade da casa, as paredes eram todas, chegaram ao ponto de ficarem todas molhadas, tinha que sair. E eu precisava dessa ajuda. Mas ela não filmou isso. Ela filmou os animais, a bagunça que tava, porque eu fui colocando tudo de separando por coisa de quarto, de cozinha, de banheiro, roupa em sacos de ração e em caixotes, né, de papelão de mercado e vedando com fita para que não entrasse barata, porque a casa também infestou de barata, de uma forma assim que eu detetizei mais de 3 vezes e elas voltavam. E elas estavam vindo de uma casa abandonada, uma obra, sei lá, alguma coisa que tem atrás da minha casa. Por ser de arrimo, uma casa fica na parte de baixo. Aí ela viu esses animais e se prontificou a ajudar na adoção de alguns filhotes. Eu falei, tá, eu tenho todos esses filhotes aqui para adoção, tá filmado. Eu tenho todos esses filhotes aqui que estão para adoção. Só que você pega um animal na rua, você não vai pegar esse animal saudável. Esse animal vai estar doente, vai estar com alguma complicação. O filhote, o gato na rua, dificilmente ele vai estar saudável. É muito difícil. A não ser que seja de alguém que esteja passeando, alguém que cuide. Mas abandonado, você só pega porcaria. Entendeu? Você só pega problema. E esses animais estavam em tratamento. Uma filhote, que eu nem sei se ela é filhote ou é uma gata pequena mesmo, que zanzava, tricolor, que estava zanzando no meu telhado, e o meu vizinho dizendo que ia botar chumbinho porque ela sujava, ela fazia cocô na laje deles. Eu botei ela, e ela inclusive estava com problema no nariz.
Eu botei ela para dentro de casa, testei Felv nela, deu negativo. Deixei ela junto com os meus. Comecei a usar itraconazol nela. Para dar tempo de levar lá na mangueira, pelo menos ela estava medicada. O que ela tinha não passava. Doença de pombo não passa de um gato para o outro assim, tá? E eu sabia o que era. E foi melhorando. Ela tava muito ruim. Quando a Fabiana levou a gata tava bem melhor mesmo. Eu levava os animais, eu já começava a tratar porque eu já sabia a medicação. Itraconazol, uma vez por dia, por animal. Leva na mangueira. E eu vou mostrar para vocês depois fotos do antes e depois de animais que eu comecei a tratar em casa e levei para a mangueira porque eu já conhecia sobre a doença, eu já sabia o tratamento que ia dar. Tanto que a citologia deles deu negativa. E o médico falou, ainda bem que você cuidou. Eles não criticam quando você faz a coisa certa, o que você conhece. Então essa mulher, ela pegou esses animais e se ofereceu a levar. Eu aceitei, porque eram filhotes que realmente estavam para adoção. Já vinha há bastante tempo divulgando filhotes bonitos. Doei 2 e faltavam 2. E essa gatinha que estava em tratamento de nariz, eu ainda ia levar ela na mangueira, mas ela já estava tomando medicação, porque eu já sabia o que era, porque depois de. Eu com 56 anos, desde os 20, aí nesse caso não é automedicação, porque você já sabe, ou é doença de pombo ou é esporotricose. Dificilmente seria outra coisa. E ela fez a citologia e foi doença de pombo, então o tratamento estava correto. Ficou de levar a mãe, que eu resgatei, a mãe e os filhotes, numa sexta-feira 13. A gata era uma gata preta, a mãe desses filhotes. Eu falei para ela, você pode levar a mãezinha, pode levar esses 2 filhotes, a gatinha do nariz. Beleza. Só que antes da mudança, eu fiquei pensando, eu já tenho o Frodo. O Frodo é um gato extremamente agressivo. Se ele ficar com medo de alguma coisa, para vocês terem ideia, no dia da castração, ele quebrou o centro cirúrgico da mangueira. Foi muito difícil fazer a castração dele. Ele gritava, ele gritou tanto, ele fugiu, ele pulou, ele fez xixi em veterinário. Eu fiquei só de fora, envergonhada com o escândalo que ele estava fazendo só para ser castrado. Esse gato não tem como ser doado, porque é um gato que ele é extremamente agressivo mesmo, em momentos de estresse ou de medo. Ele realmente ataca e ataca para machucar. E tinha a Lily, que é uma gata que está comigo há muitos anos, muitos anos mesmo. Uma gata que já tem 7 anos, vai fazer 8 por aí, com sequela de rinotraqueite. E estava com castração agendada na mangueira no dia 25. No dia 19, eu levei os animais para casa nova. No dia 20, eu levei a mudança. Seria um estresse muito grande para ela, essa movimentação de gente estranha, caixa mexendo, local estranho. Então, o que eu resolvi fazer? Fabiana, leva a Lily, porque ela vai ser castrada no dia 25.
Depois eu pego ela e você leva a mãezinha. Mas isso foi resolvido na hora que ela levou o animal. Eu falei com ela, quando eu entreguei, eu falei, ela não, tudo bem. Para ela foi tudo bem naquele momento. Ela sabia que ela estava levando a minha gata. Porque minha gata não podia passar por estresse, eu não tinha tempo. A casa estava. Cada chuva era um inferno para os animais, para mim, para minhas coisas. Eu perdi muita roupa, eu perdi alimentos. Eu não podia ter alimento dentro de casa que dava mofo. Então, ela se aproveitou dessa situação e disse que não ia me devolver a gata. Mas eu falei, liguei. Aí, quando era coisa que ela poderia se comprometer, ela não deixava escrito no WhatsApp. Ela ligava para mim. E isso tem aqui várias ligações dela. Eu cobrando alguma coisa e ela ligando. É, eu, eu não vou. Eu falei, Fabiana, me devolve minha gata e leva a mãe dos filhotes, porque eu preciso que a mãe deles seja adotada. É uma gata que está chegando agora. A minha gata é minha gata. Eu sou protetora, mas eu tenho os meus animais. Eu tenho os animais de resgate que vão ter que ir para adoção de alguma forma. E tem os animais que são meus. E é uma gata que faz tratamento. Pode ir a óbito se não for tratada, porque ela tem uma sequela muito grande da rinotraqueite. E ela ignorou isso já tem muito tempo, já tem mais de 30 dias. E eu acabei ela me bloqueando, porque eu percebi a maldade e eu coloquei a foto dela nas redes sociais. Porque a outra disse que era protetora. Isso não é atitude de protetora. Protetores têm o costume de, ou se é certo pela lei, ou se é errado pela lei. É a forma que a gente faz, porque nós somos sobrecarregados por uma obrigação que deveria ser da prefeitura, de resgatar, de dar local. Mas são muitos gatos, são muitos abandonos. Deveriam castrar. Então, assim, castramóvel é um ou outro. E é um político ou outro que corre atrás para fazer isso. E não é o ano todo, não, tá? É só em época de eleição. Essa é a verdade, tá? Até tem alguns locais que tem. Os postos castram, mas, gente, é muita demanda para pouco pessoal. Ela não quis devolver minha gata. Fui na DPMA. Eu tenho fibromialgia. Quem tem fibromialgia, se algum médico vê essa postagem, neurologista ou reumatologista, que entenda, quando a gente tem um estresse emocional muito grande, você tem falhas de memória. Você deixa passar. Quando você vai fazer um relato, quando você vai fazer alguma coisa, você deixa passar, às vezes, coisas que são importantes. Por quê? Porque é da doença. O nosso sistema neurológico, o nosso sistema nervoso, fica em estado de alerta 100% das vezes. Perigo. Para eles, tudo é perigo. Então, por isso as dores, por isso o esquecimento e os outros sintomas da fibromialgia cognitivos. Eu deixei de passar algumas informações ali na hora de fazer o relato. Eu tenho o meu problema, mas eu fui acompanhando o processo na delegacia. E não poderia acrescentar mais, segundo a inspetora. Mas tudo bem. Peguei uma advogada, fui na prefeitura, fiz o que eu tinha que fazer. Minha gata não era microchipada. Por quê? Ela não saía de casa. A minha casa, ela é completamente a prova de fuga. Ninguém foge daqui. Só se eu morrer e alguém invadir a casa pra ir, alguém vai fugir, lógico. Aí eu vou
todos os animais vão acabar indo embora. Mas no caso de eu viva, respirando, é impossível fugir de dentro da minha casa. Porque eu fecho tudo que pode ser qualquer rota de fuga. Foi-me dito que se ela fosse microchipada, seria pega na hora. Olha só, em 2024, quando teve a obrigatoriedade do microchip, eu estava muito doente, fazendo exames para diagnosticar em definitivo, no papel, a minha fibromialgia. Então eu não tive oportunidade de levar os gatos para Mangueira ou para o centro de zoonoses, que é lá em Santa Cruz, e eu morava em Piedade, para microchipar. Teve uma campanha de microchipagem no bairro que eu moro. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais microchip. E era ano de eleição. Isso foi só porque foi ano de eleição e foi só aquela vez, não teve outra. Aí tá, é obrigatório. A gata não é microchipada, mas a gata é minha. Eu tenho relato de veterinários de atendimento. Eu tenho minhas redes sociais com fotos da gata dentro da minha residência, comigo, com outros animais. Eu tenho testemunhas, pessoas que iam na minha casa e conheciam os gatos e sabiam que são minhas. Como coloca em cima disso a exigência do se fosse microchipado seria mais fácil. Não pode ser assim. Porque se fosse assim, vocês teriam que fazer obrigatoriamente, botar postos, fazer campanhas. Mas não, a pessoa tem que se deslocar até lá e a maioria, mais do que metade da população, não sabe que é obrigatório o microchip. Não sabe, porque eu moro aqui há pouco tempo e eu fiz uma pesquisa com os moradores e nenhum deles sabia que era obrigatório microchipar os seus animais. Não conheciam a lei, não é divulgado. Aí na hora que a gente precisa, o animal da gente ele precisa ser recuperado de alguma forma. E ele tem que ser recuperado tendo microchip ou não. Porque existe o valor afetivo, existe o animal tá acostumado naquele ambiente durante anos na vida dele, vendo a mesma pessoa, recebendo carinho, recebendo tratamento, recebendo afeto. Ele cria vínculos, ele cria laços. Eles são sencientes, eu esqueci a palavra. Gente, eu tenho fibromialgia. São os seres sencientes. Eu acho que é assim, não sei. Eles sabem quem são os seus tutores, eles conhecem, eles criam amor. Durante a pandemia, a minha casa ficou com muitos gatos de tutores que tinham morrido. Sabe o que aconteceu? Metade desses animais morreram de tristeza. Não tinham nada. E eu levava na veterinária, não come, não bebe, só fica triste. Fazia exame e não dava nada. Saudade do dono. O pessoal acha que gato é apegado à casa. Isso é inferno, isso é uma merda, isso é um mito. O animal, ele se apega ao tutor. Não tem essa, gato se apega à casa. Não, gato se apega ao tutor. Assim como o cão. Só que a fidelidade do gato é diferente, é muito mais próxima da gente, do nosso comportamento, do que do cão, que você espanca ele e daqui a pouco ele tá abanando o rabo para você. Você espanca um gato, ele fica dias sem falar contigo. Entendeu? Porque os sentimentos deles são diferentes. Agora, eu não aceito isso. O que a proteção animal faz? Briga. Protetora briga uma com a outra.
ficam discutindo quem fez, quem aconteceu, quem é famosa, quem não é famosa. Ah, porque a fulana apareceu na mídia, eu não apareço. Gente, ONGs têm estruturas, protetores independentes não têm estrutura. Nós secamos gelo, não temos apoio. Se a lei da microchipagem é exigida, até mesmo para recuperação de um animal, no caso do que aconteceu com o meu, tem que ter postos para microchipagem, tem que ser divulgado na mídia, tem que ter locais de acesso fácil, porque as pessoas trabalham. Muita gente não tem tempo, muita gente tem problemas de saúde, muita gente tem vários motivos. Você imagina se metade da população parasse no Instituto George Watson para microchipar o animal? Não ia ter atendimento. Lá é um hospital que tem atendimento veterinário. Se forem 500 pessoas lá para microchipar o animal, não tem atendimento. E não tem microchip para todo mundo, porque não vai dar tempo de microchipar todo mundo e fazer os atendimentos. Então, se é a lei, que faça-se cumprir a lei de uma forma que facilite a vida dos protetores, dos tutores. Porque criar lei, exigir, aí no caso isso foi um roubo. Isso foi um roubo. Fica a palavra dela contra a minha, uma pessoa que está mentindo. Eu não tenho a menor necessidade, eu apareço na mídia social aqui, eu tenho TikTok, meu TikTok foi banido porque falava de animal. Eu criei outra conta, eu parei de falar de animal no meu Instagram, porque eu tive 2 cadelas envenenadas e por vizinhos que não gostavam de animais. E você provar um envenenamento e quem envenenou é muito difícil, basicamente impossível. Então, se essa merda dessa lei é obrigatória, criem locais de fácil acesso para que isso seja cumprido, para que todos os animais sejam microchipados, porque as pessoas têm os seus problemas. Eu tenho idosos aqui na minha rua que não tem condição de levar o cachorrinho na mangueira para microchipar. No centro de controle de zoonoses, menos ainda, porque aqui é Jacarepaguá. Então, se a lei é obrigatória, que se crie formas de facilitar essa microchipagem. E protetoras, para de lamber rabo de político em época de campanha. Sabe? Porque todo mundo quer um local. A verdade é que muitas protetoras querem um local dentro da política. Esquece isso. Ou esquece a proteção e se dedica à política. As duas coisas não dá. Não dá. Você não dá conta, a não ser que você tenha uma estrutura. Aí fica se aliando a político A, político B, político C. Eu não me alio a ninguém, eu me alio a quem cuida dos animais, a quem cuida de facilitar a vida da gente. Porque eu tô com esse problema para provar que a gata é minha, só que eu tenho todas as provas, eu tenho veterinária, mais de uma, que me deram atestado, eu tenho postagens em redes sociais com data, com a minha gata, eu tenho testemunhas que frequentaram a minha casa e viam o tratamento que eu dava aos meus animais. Então, não cria problema com a lei. Ah, porque o juiz pode interpretar porque não tem microchip. Fica a palavra de um contra o outro. Não fica não.
Uma pessoa como eu, em estado normal, de mentalidade, não vai doar, não vai entregar. Toma para você um animal que dorme na tua cama. Um animal que é teu companheiro, que está todo dia do teu lado. A pessoa não vai fazer isso. Entendeu? Vamos exigir que seja criado postos. Bota o pessoal da prefeitura para trabalhar, porque eles recebem para isso. Bota voluntário, não bota na campanha de vacinação. Aproveita a porra da campanha de vacinação e coloca o microchip. Coloca o microchip. Porque a última campanha de vacinação que teve, eu levei os animais, não teve microchip. Foi só a vacina. Qual o problema? É para ficar assim? Porque eu vou continuar brigando com isso e daqui para frente esse canal vai se dedicar a exigir que as coisas sejam cumpridas e que as protetoras independentes como eu tenham real apoio da prefeitura. Ah, não é porque não fez porque a gente também tem vida, a gente também tem saúde, a gente também tem várias coisas para cuidar. A gente fica com a casa cheia, 30, 40, 50, 60 animais. E aí, como é que vai fazer para levar todos? Num centro lá longe. A pessoa mora lá em Bangu. Aí tem que sair com 40 gatos para microchipar na Mangueira. Como é que fica isso? Ou no Centro de Controle de Zoonoses? Vai perder 40 dias de trabalho indo microchipar animal? Coloca postos, coloca gente para fazer a microchipagem. Aí vem um político tal que quer ganhar a merda da eleição, faz uma campanha de vacinação, como foi feita na minha área há 4 anos atrás, de microchipagem com uma quantidade mínima para uma população enorme, na subida de uma comunidade cheia de cães e gatos. Não teve microchip para nem metade das pessoas que apareceram lá. Isso é justo? Não, não é justo. Ele queria ganhar a eleição e ele conseguiu. Aí botou 2 castramóveis também. Nessa época teve várias castrações. Por que não faz isso o ano inteiro? Por que não faz campanha de microchip o ano inteiro? Porque aí eu não estava passando o sofrimento que eu estou passando hoje. Eu me machuquei. Eu parei no hospital. Porque eu tive uma crise gravíssima de depressão devido a toda essa complicação de ter a minha razão e tá lutando contra uma pessoa que resolveu mentir numa delegacia. Eu não sou idiota de chegar lá e dar um depoimento mentiroso, criminoso, porque mentir em juízo é crime. E ela mentiu. Ah, eu tenho prova, eu tenho filmagem, tem porra nenhuma. Porque quando ligava para mim para falar. E as coisas que foram faladas lá na hora, cadê o caráter? Porque eu tenho o caráter de admitir. Eu troquei a gata na hora, leva ela, por favor, porque ela não pode se estressar pro bem dela, para a saúde dela. Eu vi o bem-estar do meu animal. Depois eu pego ela, você leva a outra. Mas ela tem verborragia. Ela não escutou, ou se fez de não escutar, ou não escutou, ou se fez de surda, porque ela estava com tanta pressa que eu não sei, eu não deveria ter entregue. Eu não deveria ter entregue. Eu admito que eu errei. Eu devia ter pego o endereço dela, eu devia ter tudo, mas não. Eu acreditei numa pessoa que é uma filha da polícia.
Eu acredito em uma pessoa que não tem caráter de assumir. Não, não é assim, porque eu cansei de ir lá limpar a sujeira da casa dela. O cachorro que era maltratado por ela foi adotado pela minha filha, que ele vivia 24 horas numa corrente. Eu falei, minha filha queria adotar um cão, na época com outro companheiro dela. Adota o Anubis, pelo amor de Deus. Porque ele, além de receber vassourada, ele é um cão que ela coloca água e comida, nem banho ele toma. Eu ia lá dar banho nele e ele não me mordia. Ah, ele gosta de você? Lógico, porque eu não maltratava ele, porque eu não tinha medo dele. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de brigar e nos unir por esse maldito microchip. Vamos passar a partir de agora, exigir que sejam colocados postos para microchipagem. Fins de semana. Vai ter campanha de vacinação? Bota a gente para microchipar os bichos. Não é o tutor ter que sair da casa dele lá, porque a maioria nem sabe da lei. Nem metade da população canina e felina daqui do Rio de Janeiro não tem microchip. E isso eu tô falando de animais com tutores. E se eu for colocar na clínica, muita gente não tem dinheiro para pagar. Muita gente tem mais de um, protetor tem mais de 20, tem mais de 30. E como é que fica? Vamos parar de brigar e nos unir em prol disso? Pensa. Vamos pensar. Vamos botar a cabeça no lugar? Porque senão a gente vai ficar perdendo animal pra porra da justiça que não se mexe, não faz e quer saber só do... Ah, porque agora é lei, mas porra, não fizeram nada até agora para facilitar que a lei que fosse cumprida e os animais microchipados. A minha não era. E aí? Mas era minha. É minha. Continua sendo minha. E eu quero de volta. E eu tô com provas suficientes para isso. Eu não posso perder um animal simplesmente por causa de um microchip, porque existe uma história, existem laços, existe dinheiro envolvido, existe muita coisa envolvida do que um microchip. Vamos parar para pensar e vamos nos unir. Esquece campanha eleitoral, esquece político fanfarrão. Vamos cobrar da prefeitura que a microchipagem seja, se é obrigatória, criado postos para que facilite a população, principalmente a proteção animal, protetoras independentes, de microchipar os seus animais para não acontecer a merda que aconteceu comigo. Vamos pro próximo vídeo que a gente vai falar de outro assunto. Lembrando que eu quero a solução do meu problema. De uma forma ou de outra, o meu problema tem que ser solucionado, porque eu tenho todas as provas que o animal é meu. E eu não sou louca. Eu ainda não estou no CAPS dando animal meu, que eu tenho afeto, que tem afeto aos outros animais, que tem amor, que é tratado com carinho, com respeito, que dorme comigo na cama, para uma filha da puta qualquer, do nada, só porque ela quer ficar. Não, eu pedi o favor de um lar temporário. Então vamos regulamentar isso também, para que não haja essas falsas protetoras que não conhecem o que é favor que uma faz para outra. Vamos regulamentar tudo. Vamos criar um órgão de proteção protetora independente. Porque as ONGs, elas têm as regras delas.
Então vamos criar regras para nós, protetoras independentes. Não vamos depender de político, não. Vamos fazer reunião, vamos nos unir e vamos criar leis. Esquece política. Vamos criar leis. Vamos botar no papel. Tem que ser assim, dessa forma. No papel. E esquece política. Vai procurar quem vai fazer aquilo ali funcionar, mas sem se vender. Entendeu? Sem se vender. Pensa nisso, protetora independente. Porque depois a eleição acaba e você e eu ficam implorando ração na internet. Beijo de luz.